A partir do versículo 2, o tema da mensagem é protocolo. Diga comigo, protocolo. Fala para o teu irmão, você precisa seguir o protocolo. Amém? Glória a Deus. Aqui em Colossenses capítulo 1, vamos ler a princípio do versículo 2 até o versículo 6. Eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o versículo seguinte bem forte comigo. E assim vamos fazer de forma alternada. Diz o texto então: continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Leia bem forte. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Juntos, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus eu oro, nós oramos, gratos por essa oportunidade de mais uma vez louvarmos e adorarmos o Teu santo nome, em unidade, em comunhão, como foi dito aqui no início, nesse evento público, aberto. Obrigado, ó Pai. Obrigado por cada família que está aqui conosco participando, cada uma que está acompanhando de forma online. Eu peço que pela Tua graça e unção, cada um de nós compreenda a Tua verdade, pois ela liberta. Cada um de nós compreenda a Tua verdade, pois ela nos instrui, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Eu oro, repreendendo todo ladrão da palavra. Nós oramos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Aleluia. Nós temos meditado já há alguns dias sobre a necessidade de levarmos o Evangelho, de anunciarmos a verdade, de vivermos a verdade, que é a melhor forma de evangelizar. E isso com ousadia, com fé, com intrepidez. E eu peço que você abra o teu coração mais uma vez para essa palavra, que haja a expectativa. Nós temos declarado, foi declarado aqui no início pelo pastor Márcio, que a expectativa gera um ambiente de milagres. Então não permita que a sua mente vagueie, tá? Concentre-se aqui nesses próximos 45, 50 minutos, para que cada um de nós saia daqui transformado. Paulo está escrevendo aqui no final dessa carta alguns pontos interessantes. Eu quero destacar 3. O primeiro é sobre a oração. O segundo ponto é sobre o segredo de Cristo. E o terceiro ponto é sobre a nossa maneira de agir, como aproveitar o tempo, que é onde entra o tema, o protocolo, a forma de agir, como fazer algo. Então ele escreve dizendo: continuem firmes. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos não apenas ser firmes, mas precisamos ser, ou melhor, continuar firmes. Firmes na oração, diz o texto, alerta ao orar e dando graças a Deus. Continuar firme, estar alerta e dar graças a Deus. 3 aspectos interessantes que ele enfatiza aqui da oração, ou seja, não esmorecer, não desanimar, não desesperar, não permitir que a ansiedade tome conta do coração, mas permanecer firme. Isso não é fácil diante de situações difíceis, ameaças, más notícias, enfermidades, apreensões e tantas outras circunstâncias. Mas ele nos escreve, e eu te encorajo, permaneça firme na oração. Amém? Quantos hoje estão desanimados, ansiosos, não conseguem dormir, abandonaram a fé, ou estão aguardando algum motivo para abandonar de vez? Isso é mais comum do que nós pensamos. Na verdade, esta é a regra. A não ser que você se esforce, entenda a necessidade de permanecer firme em oração,
nós vamos abandonar o caminho. E ele diz aqui também para estarmos alertas, ou seja, atentos, ou seja, acordados, despertos em oração. Ou seja, a oração não pode ser algo automático, mecânico, e nós temos a tendência de fazer da oração algo mecânico. Nós oramos, se você tem o hábito de orar, por exemplo, para dormir, ou para almoçar, ou alguma outra situação corriqueira, a nossa tendência é fazer isso de forma automática. Começamos de forma correta, mas isso vai se tornando de forma automática. É interessante que Mateus capítulo 6 registra que os discípulos, olha que interessante, perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Olha que pedido interessante. Senhor, nos ensine a orar. E ele então vai ensinar, e onde ele ensina a oração do Senhor, ou também conhecida como Pai Nosso. Mas antes de entrar no texto, vamos dizer assim, na essência, no conteúdo da oração, ele traz alguns princípios. Entre eles, o de não usarmos de vãs repetições, como fazem os pagãos, os gentios, os que não creem no Evangelho. E o que seriam essas vãs repetições? Justamente essas orações automáticas, mecânicas, formais, onde nós ficamos falando e a nossa mente vaga. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está orando, mas a tua mente está lá longe. Já aconteceu com alguém aqui? Acontece. E seríamos hipócritas se falarmos que não. Por isso que precisamos estar alertas a orarmos. Amém? E, terceiro aspecto, dando graças a Deus. Nós, em regra, temos a tendência natural de murmurar, de reclamar, de amaldiçoar, de xingar. Talvez a gente não faça isso, mas temos a tendência de fazer. Não é natural dar graças a Deus. Não é da nossa natureza agradecer ao Senhor quando estamos passando por dificuldades e mesmo quando estamos na bênção. Nós esquecemos. Então também é algo que nós precisamos cuidar, nos discipular, nos disciplinar. Permanecer firme. Amém? Fala para o teu irmão, permaneça firme. Sem descuidar, sempre alerta e dando graças. Orem também, versículo 3, por nós, a fim de que Deus dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Então Paulo, ele exorta, ele anima, ele pede para que os irmãos orem por um objetivo. Olha que interessante, ele não pede para que eles orem para que ele saia da cadeia, mas ele ora para que de alguma forma o segredo de Cristo, o Evangelho, já vou explicar daqui a pouco o que seria o segredo de Cristo, o Evangelho, seja anunciado. A preocupação, a ênfase, o desejo de Paulo é no anúncio do Evangelho, do segredo de Cristo. E nós falamos dias atrás sobre Mateus capítulo 9, quando o Senhor Jesus nos diz lá no versículo 35, 36, 37, 38, Ele orienta, Ele ensina os discípulos sobre a necessidade de orar, dizendo: olha, a obra é grande, a seara é muito grande, mas peçam, orem, para que o dono da plantação, o dono da seara, envie mais trabalhadores. Ou seja, nós precisamos orar para que o Evangelho seja anunciado, para que Deus levante homens e mulheres, e por que não orarmos para que nós sejamos também um instrumento nas mãos do Senhor. Porque senão, amados, olha que interessante, pensa comigo, quando nós oramos, naturalmente nós oramos pela família, sim ou não? Pelo trabalho, pelos negócios, sim ou não? Oramos, quem sabe, por uma questão de saúde, uma cura, uma melhora, sim ou não? Oramos agradecendo a Deus, sim ou não? É normal, é comum, é correto, não está errado isso.
Mas quantos de nós lembramos dessa ordem do Senhor Jesus de orarmos para que mais homens, mais mulheres anunciem o Evangelho? Ou como Paulo diz aqui: orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade. Orar para que Deus te dê, para que Deus me dê boas oportunidades para anunciar o Evangelho. Perceba que nós precisamos estar atentos para conseguir fazer de alguma forma a vontade do Senhor. Você consegue entender isso? Glória a Deus, amém. Então Paulo, ele enfatiza algo que é um princípio, conforme Jesus havia ensinado: orar para que Deus levante homens e mulheres. Concorda comigo que nós precisamos que muitas pessoas conheçam o Evangelho? Sim ou não? Pessoas que, quem sabe, você conhece, parentes, amigos, pessoas distantes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão mal, pessoas que estão com depressão, estão doentes, estão no vício, estão para divorciar, estão para sair de casa, estão com problema financeiro, estão desesperadas, ansiosas, e é uma demanda infinita, sim ou não? E nós podemos orar e devemos orar: Senhor, levanta homens e mulheres. Não é pastor, não é líder de igreja ou algo parecido. Homens e mulheres para lá no trabalho, no dia a dia, na feira, na rua, em casa, no salão, enfim, na academia, que vão anunciar o Evangelho, vão conversar, vão falar sobre a paz, a alegria do Senhor. Amém? Quem está entendendo aí diz glória a Deus. Aleluia. E ele fala aqui do segredo de Cristo, ou seja, anunciar essa verdade. E por que é preciso então orar? Olha que interessante, o que seria esse segredo de Cristo? Ou mistério, dependendo da versão que você utiliza da Bíblia, vai estar um mistério de Cristo, lá do grego, mistérios, né? Porque justamente, compreender, amados, o Evangelho é algo sobrenatural, não é algo natural. Existe, logicamente, a compreensão natural do que a Bíblia ensina, mas é necessário que o Espírito Santo de Deus abra o coração das pessoas. Quer ver? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4. Olha que interessante que Paulo nos ensina aqui. Porque às vezes, amados, nós ainda não compreendemos o que é o Evangelho. Achamos que o Evangelho, ou pregar o Evangelho, é chamar alguém para ir na igreja, chamar alguém para conhecer a nossa religião, ou algo do tipo. Só que isso fica no natural, no comum. E às vezes a pessoa até vem no culto, ela vem ao culto, ela vem e participa com uma atividade, ou por educação, ou por curiosidade, ou por reciprocidade, enfim, e ela vem e participa, mas isso fica no natural, isso não muda ninguém, isso não transforma ninguém, isso não traz resposta alguma, se ficar no natural. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Porque se o Evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Olha que interessante que ele diz aqui no versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é.
Perceba que há uma atividade, há um movimento, há uma intenção para que as pessoas não compreendam, não percebam, não recebam o Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Há um movimento. Daí a necessidade de nós orarmos para que o segredo, porque essa palavra traduzida aqui, ela nos ensina o seguinte: não é algo no sentido de místico ou mágico, mas simplesmente o fato de que o Evangelho de Cristo, o segredo de Cristo, o mistério de Cristo, ele só é possível de ser compreendido quando o Espírito Santo move a pessoa nesse sentido. E Paulo diz isso de forma com propriedade. Por quê? Paulo era um homem que sempre guardou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele era de uma religião onde se temia a Deus, buscava-se fazer a vontade de Deus, mas ele nunca havia compreendido o Evangelho de Cristo, até o momento em que ele teve um encontro com Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo? Então muitas vezes a pessoa possui princípios bíblicos, uma formação cristã, judaico-cristã, mas falta-lhe a revelação que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. É o que Paulo está dizendo aqui, olha só. Eles não podem crer, versículo 4. Não é porque são piores ou melhores do que alguém, não é porque são pessoas ruins. Diz aqui, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem de onde? Da boa notícia a respeito da glória de Cristo. O qual nos mostra como Deus realmente é. Quantas pessoas têm uma compreensão errada de Deus? Que Deus é severo, que Deus mata, que Deus julga, ou que Deus aceita tudo porque Deus é amor. Sempre as compreensões vão ao extremo. Tem aqueles que entendem que Deus é amor, então tudo bem, eu vivo minha vida, não mato, não roubo, está tudo certo. E tem aqueles que vão para o outro extremo, que Deus é rígido, é pavoroso, leva ali no chicote. Para compreender como Deus realmente é, que Deus é paz, Deus é alegria, Deus é justiça, somente através do Evangelho, o qual é impedido de alcançar as pessoas pelo Deus deste mundo. Por isso precisamos orar. Amém? Diz o texto aqui ainda: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse, versículo 6, que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Olha que interessante o versículo 7, amados. Olha que interessante, diz o texto: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Você que crê no Senhor, você possui um tesouro. Nós que cremos no Senhor, diz o texto, possuímos um tesouro espiritual. Amém? Só que quem olha para nós não vê isso. Vê a fragilidade que nós possuímos, assim como eles também possuem. Percebem a nossa limitação, como eles também possuem a limitação. Por isso que Paulo diz, como potes de barro. O pote de barro não tem o seu valor alto, mas o tesouro guardado dentro dele, esse sim é um tesouro. Amém? Então quem sabe você vai pensar, mas quem sou eu? Ah, mas eu já tenho tantos problemas. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei falar. Ah, mas eu preciso melhorar. Ah, mas um dia, quando eu estiver mais perto, mais próximo de Deus, eu vou falar, eu vou anunciar, eu vou orar. E ficamos intimidados, meus amados. Nós, na melhor das hipóteses, não passamos de potes de barro.
Mas Deus coloca em cada um que crê o seu Espírito Santo, o seu poder, a sua graça, a sua paz, a sua alegria, um verdadeiro tesouro espiritual. Você crê nisso? Amém? Sim ou não? É aí onde nós somos surpreendidos quando nós falamos, quando nós tomamos atitudes, decisões e depois ficamos surpresos, porque é o Espírito Santo direcionando, capacitando. Porque em nós mesmos, amados, não há grande coisa. E onde nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a religião leva a pessoa a achar que ela é grande coisa, que ela é melhor, porque ela não faz isso, não faz aquilo, e o outro que faz é pior que ela. Essa religiosidade é o que mata, é o que fere as pessoas. Mas quando nós entendemos que sim, nós temos algo que pode mudar a vida das pessoas, que é o Espírito Santo em nós, apesar de nossas fragilidades, de nossas limitações, de nossas lutas internas, de nossas dificuldades, porque Deus ele não deseja, não busca, não exige perfeição de ninguém, amém? O que Ele exige é maturidade, ou seja, corresponder com aquilo que eu tenho aprendido. Não perfeição, porque essa não existe no ser humano. Quantos estão entendendo? Então o segredo de Cristo, voltando lá para Colossenses, que deve ser alvo, motivo de oração, o anúncio, é justamente essa compreensão de que se não for o Espírito Santo, ninguém consegue compreender de forma adequada. Então aquilo que era um segredo já não é mais, para você não é mais segredo, que Jesus salva, liberta, gera vida, gera paz, ouve as orações. Para outros é um segredo, está escondido, não consegue captar, alcançar. Daí a necessidade da oração. Amém? Agora é interessante o terceiro ponto. Então o primeiro ponto que eu mencionei aqui, a oração, para que Deus levante mais homens e mulheres, mais trabalhadores para a sua obra. Isso incluindo eu e você. O segundo ponto, o segredo de Cristo, o Evangelho, só é possível de ser recebido, captado através do Espírito Santo de Deus. E terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui é sobre a maneira de agir, o que nós chamamos de protocolo. Diz o texto aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 5: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. 6. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Sabe, amados, que isso aqui vai além de uma boa educação. Isso aqui vai além de uma boa instrução. Quem sabe você tem uma boa instrução de casa, de família. Você tem uma boa educação. Ou quem sabe você tem a ciência de que não possui essa boa educação, essa boa instrução, não teve essa oportunidade. Mas o fato que o que Paulo está escrevendo aqui vai além. Ele está falando de sermos sábios. E a sabedoria, ela vem do alto. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sabedoria não é conhecimento. Há pessoas que possuem muito conhecimento, sabem muitas coisas, têm muitas habilidades, mas isso não é sabedoria. Sabedoria é saber aplicar princípios, saber aplicar o conhecimento no tempo certo, da forma certa. Então, às vezes a pessoa tem um conhecimento limitado, mas aquele conhecimento limitado ela aplica no tempo certo, na forma certa, com a pessoa certa. É uma pessoa sábia. Enquanto outros têm muito conhecimento, mas sempre falam da forma errada, no tempo errado, para a pessoa errada. Não há sabedoria. E a Bíblia diz lá em Tiago, e esse é um ponto importante, que quem tem falta de sabedoria, eu já te adianto que todo ser humano tem falta de sabedoria. Ele diz lá, quem tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, e Ele dá, de forma gratuita, a sabedoria. Então, se você está com problema no teu relacionamento, no seu trabalho, se há ruído de comunicação, há desgaste, você tem questões a serem resolvidas que você não consegue achar o fio da meada,
peça sabedoria, fala: Senhor, eu tenho essa situação, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, eu peço, me dê sabedoria, para que eu entenda, para que eu consiga aplicar os teus princípios, que eu já conheço. Você já conhece princípios sobre casamento, sobre negócios, sobre trabalho, sobre o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes a gente não consegue aplicar na forma certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Então a questão não é o conhecimento, mas a sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Isso é de graça, amados. O conhecimento, ele exige. Eu preciso de tempo, preciso ler, eu preciso estudar. Seja a Bíblia, seja uma matéria qualquer na sua profissão, você precisa fazer curso, se especializar na sua área. Exige tempo, dinheiro, você paga para fazer um curso, uma especialização. Você paga profissionais para te passar conhecimento. Isso é caro, isso exige. Ok. Agora a sabedoria, se você pedir a Deus, a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, melhor dizendo, se você pedir sabedoria, Deus te dá de forma gratuita. Pena que o amém foi fraquinho. Se você pedir sabedoria, Deus te dá de forma gratuita, amém? Sabe, amados, que 99,9% dos nossos problemas surgem por falta de sabedoria da nossa parte. Não é por falta de conhecimento. A gente fala, a gente atropela, a gente toma decisões, a gente reage de forma errada, a gente não tem o discernimento do que está acontecendo, a gente ouve a versão de uma história e não ouve a outra versão, porque toda história tem mais de uma versão. A gente toma partido, a gente se dói e não pede sabedoria a Deus. Fala: Senhor, me mostra o que fazer. Isso em relação, voltando aqui ao terceiro ponto, acerca da nossa maneira de agir, o protocolo. O que é um protocolo? Tem vários sinônimos, mas o que eu tenho em mente aqui é o seguinte: o protocolo é um conjunto de regras que você precisa seguir. Por exemplo, os profissionais especializados, eles seguem protocolos. Uma empresa, uma indústria, melhor dizendo, ela segue protocolos. Então alguém vai lá trabalhar no frigorífico e vai fazer a parte do abate. Ele não chega lá e faz conforme ele quer fazer, ou do jeito que ele aprendeu na fazenda ou em casa. Existem protocolos, sim ou não? O que tem que fazer primeiro, como a questão da higienização, a questão de como vai cortar, como vai matar de como? Na machadada, no tiro, no choque. Existem protocolos de segurança. Nós participamos de um treinamento nesse fim de semana sobre atendimento pré-hospitalar em terreno hostil, atuar em contexto de tragédia, de pessoas perdidas, pessoas com traumas. E quando você atende uma pessoa, existem protocolos, formas de agir, que olha que interessante, são regras, presta atenção aqui, mundiais. Então quando você chama o SAMU, não sei se alguém já viu o SAMU atendendo aqui alguém no acidente, em casa, alguém já viu aqui? Chega lá e o atendente, ele não faz como ele quer fazer, ele faz como tem que fazer. E ai dele se não fizer. Existe uma forma de fazer. Isso é protocolo. E Deus, Ele traz para nós protocolos para a nossa proteção. Ou seja, Ele nos ensina a maneira certa de agir. Mas nós não gostamos. Nós temos a tendência de fazer conforme nós achamos melhor. Nós não gostamos de detalhes, de burocracia, de passo a passo. Nós queremos fazer como nós queremos fazer. Nós pensamos assim: mas não precisa tanto. Mas não é o caso. Eu acho que se fizer assim é mais fácil. Peça sabedoria na sua maneira de agir e Deus vai te dar um protocolo e você precisa segui-lo.
Muitos estão naufragando por não seguir as regras determinadas pelo Senhor. E são regras que nos protegem e não que nos oprimem. Porque a tendência da nossa carne e de Satanás, ele nos instiga para dizer: ó, essas regras são para podar, são para desmotivar, são para te limitar, são para que você não tenha prazer, são para que você não tenha alegria, são para que você seja frustrado, frustrada. Quando na verdade são regras criadas para a nossa proteção. Vou dar um exemplo. Se de fato, na face da terra, durante 10 anos, a relação sexual ela fosse apenas entre o marido e a mulher, qual o impacto que isso teria na sociedade? A nossa carne vai dizer: as pessoas seriam frustradas, infelizes, limitadas. Isso seria embaraçoso, isso é antiquado. Mas o Senhor nos protege. Não haveriam crianças abandonadas, doenças sexualmente transmissíveis. Mas tem homem casado. Presta atenção no que eu estou falando, para com argumentos hipócritas. Eu estou dizendo o sexo feito no casamento. Mas tem gente que faz fora. Problema. Sexo, ele é feito, foi criado por Deus para ser feito no casamento. Doenças sexualmente transmissíveis, jovens frustrados, porque é uma proteção. Mas essa cerca de proteção já foi tirada há décadas. E hoje, mesmo no contexto de igreja, isso não é feito. E o resultado está aí para todo mundo ver. Porque eu faço uma vez, não aconteceu, não morri, né? Não aconteceu nada de ruim, está tudo certo. Domingo eu vou na igreja igual. Aí faz uma segunda vez, uma terceira, se torna normal e nada está acontecendo de ruim. Mas uma cerca de proteção foi tirada. Então o protocolo não foi seguido. A maneira sábia de agir não foi executada. O policial ele vai atender a ocorrência, existem protocolos para ele seguir. O enfermeiro vai te atender, existem protocolos a serem seguidos. Por quê? Para a segurança. Para que haja eficácia, eficiência. Sabe, amado, que a nossa vida muitas vezes não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Como assim? Você trabalha, se esforça, luta, e o resultado não aparece. Por quê? Não há sabedoria na maneira de agir. Os protocolos não estão sendo feitos adequadamente. Olha que interessante. Se a pessoa estiver sofrendo uma hemorragia e alguém vai atender por um corte, um tiro, um acidente, qualquer coisa, e está sangrando. Então, uma das providências é fazer um torniquete. Não sei, alguém já viu o torniquete? O que é um torniquete? Então, é amarrado para que pare de sangrar, sim ou não? Ok, foi feito o torniquete, parou o sangramento, que bom. Porém, esse torniquete ele tem que ser aliviado a cada 3, 4 minutos. Por quê? Porque senão aquele membro, por falta do sangue, vai ser perdido. E é que interessante que durante alguns anos recentes, o torniquete ele foi proibido de ser usado nas ocorrências. Por quê? Porque muita gente, isso é mundial, muita gente estava perdendo membros de forma gratuita, porque colocava um torniquete na hora de socorrer, esquecia. E a pessoa levava a pessoa para o hospital e tal, até chegar lá, pronto, perdi um membro. Porque não seguiu a maneira correta de agir.
Na nossa vida não é diferente, no espiritual, no familiar. Só que parece que está dando certo. Eu coloquei o torniquete, parou de sangrar, sim ou não? Está dando certo. Então eu estou lá em casa, fiz algo que eu sei que não é bem daquele jeito, mas está dando certo, está tudo bem. E passa o tempo e continua tudo bem, até perceber que o membro não tem mais como salvar, está amputado, por falta da maneira correta de agir. Eu preciso de sabedoria. Eu acredito que você também precisa de sabedoria. Não é perfeição, mas sabedoria. É o que Ele está escrevendo aqui para nós. Siga os protocolos do Senhor. Vou dar alguns exemplos. A Bíblia é cheia de orientações acerca disso. E lembrando que Deus, Ele não dá sugestões. Você não tem lista das 10 sugestões de Deus. Tem a lista dos 10 mandamentos, entre outros. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. É um pouquinho antes aí de onde você está. Olha só, eu vou ler aqui, vou pedir a sua paciência que eu vou ler um trecho grande, tá? Mas você vai observar orientações, como agirmos. Olha o texto, capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Então isso está falando a nós. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Ok, vamos lá. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta. 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Quem faz parte do povo de Deus? Amém. Portanto, olha só, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, olha só, não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Ah, mas uma pornografia de vez em quando não faz mal nenhum. Ninguém morre se dá uma olhadinha. Parece que está tudo bem, mas aquilo mina a mente, mina o coração. É comprovado que uma imagem pornográfica, ela demora pelo menos 7 anos para ser esquecida pela nossa mente. Ela fica lá, guardada. Imoralidade sexual, olha que interessante, não deve nem ser, olha só, nem ser mesmo assunto de conversa. As piadinhas, as conversinhas, os WhatsApp da vida, os Instagram da vida, é um protocolo, é uma orientação de como agir. Ele continua, versículo 4: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, olha só, digam palavras de gratidão a Deus. A forma de falar. Versículo 6: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Olha que interessante, o castigo de Deus cai sobre quem não obedece a Ele por causa de conversas tolas. Você já tinha observado isso? Vou ler de novo. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. É interessante que no versículo 8, ele diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Por quê? Como eu disse, todo aquele que não tem o toque do Espírito Santo para compreender o Evangelho está na escuridão. Ninguém nasce iluminado. Então nós mesmos antes vivíamos na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz, amém?
Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha que interessante essa frase. Se você puder ler comigo, vamos lá? Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Olha que interessante isso. O que é uma pessoa ignorante? Nós, às vezes, ouvimos dessa expressão e temos como uma ofensa. Ignorante é uma pessoa estúpida, pessoa grossa, mas não é nada disso. O significado simples de uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Então, por exemplo, eu, em relação ao russo, eu não sei falar russo. Eu não sei nem uma palavra em russo. Eu não sei nem um alfabeto russo. Eu sou um ignorante em relação ao idioma russo. Você não sabe alemão, por exemplo, você é uma pessoa ignorante sobre alemão. E está tudo certo. Ninguém sabe tudo. Não é verdade? Sim ou não? Ok? Agora, quanto à maneira de viver, porque eu não saber alemão não faz muita diferença na minha vida. Eu não saber russo não muda nada na minha vida. Talvez o inglês já vai fazer uma diferença. Agora, quanto à maneira de viver, quem é que vive? Levante a mão. Todos nós somos influenciados pela maneira certa ou errada de viver. E há pessoas que não têm conhecimento acerca da maneira de viver. Então, por exemplo, quando a gente ministra um curso como Homem ao Máximo, Comunicação, Sexo e Dinheiro, é uma forma, é um método de se ensinar de forma mais fácil possível os princípios bíblicos. Mas você pode aprender de outra forma. O importante é não ser alguém sem o conhecimento sobre a maneira correta de viver. Olha o versículo 16. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Versículo 18. Não se embriaguem. Olha a maneira certa de viver. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Isso é um protocolo. Mas encham-se do Espírito de Deus. Olha outro protocolo interessante aqui. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém? Olha só que protocolo, que maneira de agir. Animar uns aos outros. Lá na tua casa, lá no seu trabalho, anime alguém, leia um salmo. Coloque louvor na tua casa. Em vez dessas porcarias que tocam aí. As letras, que misericórdia. O que você ouve em relação, por exemplo, à música? A música, ela tem um poder fenomenal sobre nós, seres humanos. Tanto é que ela é universal. Em qualquer lugar do mundo que você for, existe música. Independente da cultura, do grau de tecnologia, se é um país rico, pobre, desenvolvido, a música está presente. E ela toca o coração, sim ou não? E quando vem, a gente está chorando. Por causa de uma desgraça que aconteceu na vida do cara que está cantando lá, não tem nada a ver com a gente. Daqui a pouco a gente está mal, por quê? Porque a letra da música fala sobre isso. Daqui a pouco a gente está eufórico, alegre, animado, porque de alguma forma a música leva a isso. Anime uns aos outros. Alguns outros protocolos aqui, olha que interessante. Já para nós irmos para o encerramento. Versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Amém? Ou seja, é um protocolo, uma maneira de viver. Imagine se todas as pessoas respeitassem, obedecessem umas às outras. Não haveria briga de trânsito, não haveria discussão em casa, não haveria briga na escola. Um protocolo de segurança.
mas a gente quer ser mais que o outro, sim ou não? A gente não quer levar desaforo para casa, sim ou não? Você é homem, porque normalmente o homem que é assim, toma uma fechada no trânsito, o que você faz? Você falou, oh, glória a Deus, que benção. O que você faz toma uma fechada no trânsito? Se você não tiver orientado pelo Espírito Santo, você xinga. Você buzina. Sim ou não? Quem assim levanta a mão, vamos ver os pecadores. Vamos ver, levanta a mão os pecadores. Aí. No trabalho a gente ouve uma repreensão. E estando certo ou não a repreensão, porque às vezes a gente é repreendido porque tem que ser repreendido, às vezes é repreendido e não precisava. Mas a gente então fica indignado, mal, bate boca, levanta a voz. Um protocolo de segurança. Ah, mas então eu vou baixar a orelha e vou baixar a cabeça, meu irmão. Jesus Cristo veio e foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Infelizmente, ou felizmente, não sei, você não é o homem mais valente, mais forte que existe. Sempre vai ter um melhor que você. Sempre. Vai ter um mais forte, vai ter um mais bonito, vai ter um que luta melhor, um que atira melhor, um que está armado. Sempre vai ter alguém. Uma hora isso vai acontecer. Não adianta se iludir. É um protocolo de segurança. Seja um homem corajoso, um homem valente, um homem sábio, mas não um homem tolo. O homem sábio sabe qual luta ele deve lutar, o tolo não. Diz aqui, versículo 22, esposa, olha que protocolo aqui para a família. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. É o parâmetro. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Esse aqui é um ponto que a gente poderia ficar o resto da vida discutindo. Falar que a mulher tem que obedecer ao marido, meu Deus do céu. Isso, no contexto da cultura, do mundo, isso já está superado, isso não existe mais, não funciona mais assim. E a gente percebe que o mundo, a sociedade tem melhorado. Você concorda que a sociedade tem melhorado? E as pessoas não veem o óbvio, os fatos. O mundo tem piorado. Isso aqui, isso na Europa, em locais que são cristãos, em locais que não são mais cristãos, não se tem mais cultura cristã alguma, não tem melhorado. Porque as cercas de proteção têm sido tiradas. E a obediência aqui, ela é comparada à obediência a Deus. A autoridade do marido é comparada à autoridade de Cristo. Agora eu pergunto, será que Cristo, ele oprime? Ele humilha? Ele maltrata? Ele expõe a igreja? Porque essa é a questão. Agora o homem, por natureza, ele quer se impor. E aí como Satanás faria? Pela força, oprimindo, xingando, traindo, abusando, ignorando, gritando. Essa não é a forma como Cristo faz. E infelizmente existe um mal na nossa sociedade, que é a violência doméstica. Mas isso não tem nada a ver com a mulher obedecer ou desobedecer marido. Isso tem a ver com o mal que está atuando na vida deste homem, que precisa, primeiro, responder à autoridade, e segundo, se converter a Deus. E nós falamos claramente aos homens aqui, se nós soubermos que tem algum homem aqui que comete violência doméstica, ele vai responder. Seja psicológica, seja financeira, seja física. Não vem querer de ficar gritando au aqui não e é carrasco em casa. Se nós soubermos, eu posso ter certeza que ele vai ter algumas aulas gratuitas de jiu-jitsu, de como lidar com a mulher. E com certeza nós temos aqui delegados, temos
policiais militares, civis, ele vai ser levado à delegacia. Ah, mas está arrependido. Ok, se arrependeu, maravilha. Só que você vai responder pelo que você fez. Porque por conta desses endemoniados, que muitas mulheres estão sofrendo, estão feridas, estão enfermas. Crianças estão sofrendo, estão feridas. Então você se arrependa disso. E mude, e busque ajuda. Diz o texto aqui, versículo 25: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém? O homem deve amar a esposa, como Cristo ama e dá a vida. Cristo não trata a igreja como se ele fosse dono da igreja. Há homens que pensam que amar é pensar que é dono da mulher. Nós não somos dono de nada. Eu não sou dono dos meus filhos, não sou dono da minha esposa. Eu vou prestar contas a Deus um dia de como eu cuidei dos meus filhos e da minha esposa. Há homens que tratam a mulher como se fosse objeto, ignoram a mulher, não tem unidade. O cara sai fim de semana, a mulher não sabe para onde o cara foi, de onde o cara veio. A mulher não sabe quanto que o cara ganha. Você conhece homens assim? Casamentos assim? Levanta a mão, vamos ver se você conhece. Toma decisões e a mulher não sabe. Devemos amar como Cristo ama, a ponto de entregar a vida. O camarada não dá satisfação da vida dele, que dirá um dia morrer pela esposa, que dirá um dia morrer por ela. Em tudo isso, amados, Deus está nos dando protocolos, maneiras corretas para agirmos, proteções. Ele diz aqui ainda, versículo 28: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Amém? Capítulo 6, versículo 1: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Olha que protocolo, que maneira de agir. Obedecer ao pai e à mãe. Como diz as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. O índice de morte de jovens só aumenta. O índice de morte de jovens, de adolescentes só aumenta. Por quê? Olha que interessante. Não é à toa, amados. Não é à toa. A Bíblia diz, olha só: respeite o seu pai e a sua mãe. Faça isso. Olha só, faça isso para que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Amados, é um protocolo. Tem motivo, tem razão de existir. Quando eu desonro os pais, a minha vida não vai bem na terra, e muito possivelmente eu vou morrer antes da hora. Ah, não tem nada a ver. Ok, é só apostar, é só arriscar. Está entendendo que Deus traz protocolos para nós? Ou seja, formas corretas de agir. Eu poderia ficar aqui o resto do mês falando com vocês, mas volto a dizer, muito disso você já sabe, sim ou não? Quem já sabia o que foi dito aqui? Vamos ver. Amém? A questão não é o conhecimento, né, pastor Márcio? A questão é a sabedoria. Porque a sabedoria é aplicar o conhecimento da forma correta. E para ter sabedoria eu preciso pedir a Deus. Você precisa pedir a Deus. E o protocolo será seguido corretamente, porque ele precisa ser seguido
porque senão haverá dano. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aqui. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Olha só, ensinar a maneira certa de viver. Olha o que interessante o versículo 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Você vai passar por uma cirurgia, por exemplo, e aí te dão a opção de escolher entre duas equipes médicas. Falou, essa equipe médica aqui, ela segue o manual, segue o protocolo. Eles fazem conforme tem que ser feito. Essa outra equipe médica aqui também é muito boa, mas assim, eles improvisam. Eles não sabem, não seguem o manual não. Eles fazem conforme acontece, conforme dá. E você tem que escolher, você pode escolher. Qual que você vai escolher? Qual equipe médica você vai escolher? Aqui vai no improviso, né? Mas tem dado certo, as pessoas têm sobrevivido. Às vezes dá algum problema, mas é mais dinâmico, é mais divertido, não é tão amarrado. Ou você vai pegar aquela equipe que segue o protocolo. Quem faz tratamento, talvez você já fez algum tratamento, alguma cirurgia, pós-operatório, tratamento contra o câncer, existem protocolos, sim ou não? Aí você chega lá no médico e fala, esse mês eu estou meio desanimado, vamos seguir esse protocolo, não? Volta mês que vem, a gente continua o tratamento. O que você acha que vai acontecer? Não dá, amados. Mas nós fazemos isso com a palavra de Deus, nós fazemos isso com os princípios bíblicos. Mas está dando certo. Cuidado. Cuidado. Amém? Quem aqui quer aprender e seguir os protocolos do Senhor? Amém? Existem protocolos. Daqui a pouco a gente vai ouvir alguns testemunhos de alguns irmãos que concluíram um dos cursos de educação de filhos. Mas eu preciso aprender a educar filho? Amados, precisamos. Temos 3, graças a Deus, né? E na terceira filha, né? Terceiro dos nossos filhos, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso chamado aguardando, né, a chegada do bebê. E nós já tínhamos 2 bebês e deu tudo certo. São uma benção os 2. E deu certo. Mais ou menos, né? Aí a gente fez o curso, a gente descobriu coisas que hoje tem funcionado, que nós temos dormido. A Axa vai fazer 3 meses ainda e nós temos dormido mais de 8 horas por noite. É milagre? Não é milagre. Maneira certa de agir. Mas a gente acha que sabe, sim ou não? E vai fazendo. E está dando certo. Nenhum dos 2 morreu, né? Estão saudáveis aqui, né? Está tudo certo ali. Estão crescendo, que bênção. Mas é mais sofrido. Cursos como Casados para Sempre, Educação Financeira, tantos outros. Mas eu preciso fazer curso para ser homem. Ninguém nasce sabendo nada, amados. Alguém nasce sabendo alguma coisa? Ninguém nasce sabendo nada. Nós precisamos aprender. Algumas coisas a gente aprende com instinto, com, como é que diz? Com
Acertos e erros, é verdade, a gente aprende muita coisa com acertos e erros, mas é melhor aprender só com acertos, sim ou não? Vai ficar errando para quê? Então se dispõe a aprender a maneira certa de viver, e Deus vai te capacitar, vai te ajudar. E peça ajuda. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. A humildade, ela é necessária. Eu te convido a se colocar em pé para orar. Se você pode fazê-lo, faça isso.